Bom, primeiro agradecer ao meu fraterno Jaime o convite, ao jornalista Aloysio Piara, um camarada, inclusive, aí de Carnavais, também participou desse convite. É um prazer estar aqui com vocês. O tema é espinhoso, mas eu insisto que é um prazer, até porque a turma que está fazendo tudo isso que foi relatado aqui, ela não sabe lidar com a alegria, não sabe lidar com a festa, ela não sabe lidar com o congraçamento, ela tem pânico desse tipo de coisa. Então, a gente vai falar de temas espinhosos, temas duros, mas é um prazer, né, estar com todos vocês, é uma honra estar aqui presente. Eu vou fazer algumas breves colocações, até para que a gente possa depois, quem sabe, discutir, escutar, falar, enfim, sobre esse tipo de coisa. Mas me parece, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui, nessa situação dramática que está acontecendo, enfim, e que não é novidade, né? Eu costumo dizer, para abrir aqui esses nossos trabalhos, que é como se o Brasil estivesse... Alô, falhou aqui? Alô, alô. Aqui tá bom? Alô? Esse daqui está falhando, esse daqui tem que ficar aqui na frente, mas tudo bem. Então, é como se o Brasil tivesse, hoje, né, vivendo uma situação que eu digo que é muito similar, o que acontecia no século XVII, na época dos bandeirantes e dos sertanistas de contrato, né? É como se o espírito dos sertanistas estivesse acossando o Brasil. Aliás, o espírito não, o encosto dos sertanistas de contrato estivesse acossando o Brasil. Os sertanistas de contrato eram bandeirantes contratados basicamente para fazer duas coisas: exterminar tribos indígenas que não se adequavam à colonização e fazer guerra aos quilombos, abrindo espaço, portanto, para que você explorasse vigorosamente a terra. O que nós temos hoje, fundamentalmente, é um projeto de poder que é o projeto dos sertanistas de contrato do século XVII. O que nós temos hoje no poder é o projeto de Domingos Jorge Velho, o bandeirante que fez a guerra contra Palmares e o bandeirante que exterminou os cariris no Nordeste, a Confederação dos Cariris. E aí, eu queria começar dizendo uma coisa que é importante. Eu acho fundamental, eu até ando pensando um pouco sobre isso, que a gente se refira a esse processo de lutas contra a intolerância, o racismo e o terrorismo religioso de uma forma até mais ampla do que a questão das religiões brasileiras de matrizes africanas. Porque a invisibilidade dos indígenas nesse processo é gritante. A Umbanda é profundamente indígena, o Omolocô é profundamente indígena, a Toré é profundamente indígena, o Babassuê é profundamente indígena, o Catimbó de Jurema é profundamente indígena, os candomblés de caboclo dos cultos de Angola são profundamente indígenas. A gente sabe que tem muita gente do candomblé de Queto que cuida do seu caboclo, que cuida da sua entidade indígena, né? Então é importante pensar que a gente está falando de uma forma amplificada a respeito de ataques sistemáticos àquilo que eu chamo hoje de religiosidades não brancas. Aquelas religiosidades brasileiras, de matrizes africanas e ameríndias, das populações originais, né? Isso é absolutamente crucial. Nós temos em Alhandra, na Paraíba, um caso dramático, porque Alhandra é a terra da anunciação da Jurema Sagrada, que é um rito tapuia, é um rito indígena. Uma prefeita evangélica de Alhandra começou a determinar que os pés de Jurema fossem cortados, fossem derrubados. Quando você derruba a Jurema, a rigor, você está tentando matar o catimbó. Derrubar um pé de Jurema é apedrejar um terreiro, é destruir um templo, né? E isso está acontecendo na nossa cara, é um negócio impactante. As religiosidades cariocas são profundamente marcadas pelas encantarias tupis, pela presença dos tupinambás
ritos que se encontram com os ritos de origem africana e dinamizam saberes absolutamente cruciais para que a gente entenda a nossa experiência civilizatória. O Brasil foi um país que construiu o que eu chamo de uma ecologia de saberes religiosos. E essa ecologia de saberes religiosos, ela está sob ataque sistemático. Sempre esteve, mas hoje eu diria que talvez estejamos num momento especialmente dramático desse processo. Esse ataque é cruel. Quando eu falei dos bandeirantes, que queriam destruir quilombos e acabar com rebeliões de tribos indígenas rebeldes, né, eu gostaria de lembrar também que o projeto colonizador, ele teve como égide a cruz. A imposição de um cristianismo catequista, jesuítico, que trabalhava com a ideia de um etnocídio, no sentido de que você tinha que apagar a cultura do outro, aniquilá-la para conseguir impor a sua cultura. O etnocídio foi um projeto colonial sistemático no Brasil que continua em curso. Quando a gente trabalha com reflexões decoloniais, como a gente chama, a gente gosta de fazer uma distinção entre colonialismo e colonialidade. O colonialismo é historicamente datado. O Brasil foi colônia até 1815, quando foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Isso é o colonialismo. A colonialidade é a permanência do colonialismo até os dias atuais. Então, nós vivemos sob a égide de um Estado que é colonial. E esse Estado colonial continua trabalhando com as perspectivas do Estado colonial, a partir das referências ligadas às missões que eram basicamente de conversão, destruição do indígena e aniquilação dos saberes dos que foram sequestrados, porque tráfico negreiro é um eufemismo para sequestro, do outro lado do mar e trazidos para cá. E ninguém pegou carona em navio negreiro. Por incrível que pareça, isso tem que ser relatado com absoluta sistemática. Quando o Brasil deixou de ser monarquia, para a gente fazer uma referência à história, que é a minha linha, e passou a ser república, o Estado brasileiro teve que se dedicar a uma questão urgente. Qual é o projeto civilizatório que queremos? Qual é o projeto de Estado-nação que queremos? Eu estudei bastante esse período de transição da monarquia para a república, e eu posso dizer sem a menor restrição, porque isso está muito explícito em vastíssima documentação. O projeto de Estado republicano no Brasil fundamentava-se na necessidade de aniquilar o índio e na necessidade de aniquilar os afrodescendentes. E era uma aniquilação que operava em duas dimensões, para a gente fazer uma reflexão aqui sobre isso. Uma dimensão é a dimensão da cor da pele. O Brasil tem uma série de leis de incentivo à imigração europeia que fundamentalmente pensavam na necessidade de você produzir um branqueamento físico da população brasileira. Nós temos intelectuais como Oliveira Viana, Silvio Romero, daquela primeira geração da República, que diziam que a solução para o Brasil era a mestiçagem como elemento branqueador da população. Chegaram a prever que, se isso fosse bem sucedido, no ano 2000 não haveria traços indígenas ou negroides, expressão que eles usavam, na população brasileira. Nós seríamos uma espécie de escandinavos do século XXI na América do Sul. Só que, além desse projeto de aniquilação física, havia um projeto sistemático que continua em curso de aniquilação cultural. Aniquilação cultural significa, basicamente, você trabalhar em cima da criminalização dos saberes, dos modos de vida, das maneiras de lidar com o mistério,
das formas que envolvem como você se veste, como você come, como você compartilha a mesa, como você celebra os seus mortos, como você comemora o seu nascimento, isto tinha que ser aniquilado. A lei de vadiagem no Rio de Janeiro é uma lei feita para culturalmente aniquilar saberes oriundos das Áfricas e das populações originais que estavam aqui quando chegaram os colonizadores. Isso é sistemático, é um projeto de Estado. A gente não pode perder essa dimensão. É um projeto de Estado, é um projeto republicano, que com momentos mais graves ou não, continua em curso. O Brasil foi pensado por uma geração de políticos e intelectuais, a partir do corte da República, como um país que, para se construir como Estado-nação, tinha que cobrir, aniquilar, esconder, acabar com as heranças ameríndias e africanas do nosso processo civilizatório. Se perdermos a dimensão que se trata de um projeto de Estado, a gente vai estar tateando sem rumo. Esse é um elemento absolutamente crucial. Quando, por exemplo, a gente lembra, quando, por exemplo, a gente trabalha com essa ideia, quando, por exemplo, a gente chama a atenção, né, para uma longa reflexão brasileira, ao longo desse tempo todo isso acontece, em relação às culturas de terreiro, a gente fica muito espantado. Nós temos inúmeros artigos das décadas de 30, das décadas de 40, das décadas de 50, de 60, que trabalhavam as culturas de terreiro em duas dimensões. Ou então na dimensão de que elas eram um signo de barbárie e, por isso, precisavam ser exterminadas no nosso processo civilizatório. E isso era dito com a maior clareza, era explícito. O processo civilizatório brasileiro precisa exterminar essas culturas. Ou então, elas eram toleradas como pitorescas, o que, a meu ver, também é um perigo enorme que a gente corre. Porque, às vezes, o que parece solidariedade, não é. Quando você trata esses saberes pelo viés do pitoresco, pelo viés do folclórico, pelo viés do que é muito interessante para a gente lembrar como o Brasil foi construído, só a gente está incorrendo num risco muito grave. Porque, fundamentalmente, esses saberes são saberes complexos, sofisticados, propõem visões de mundo rigorosamente originais, inusitadas. Usando um outro conceito que me é muito caro, é necessário que a gente perceba esses saberes a partir de um olhar sobre o mundo pluriversal, e não universal. Pluriversos, pluralidade, olhares distintos, saberes que se complementam, que são sofisticados. Se a tradição iluminista, se o cogictum cartesiano diz, penso, logo existo, esses saberes dizem, penso, logo existo, mas eu danço, logo existo. Eu bato tambor, logo existo. Eu entro em transe, logo existo. Eu morro, logo existo. Porque os tupinambás que foram vítimas de um genocídio nas areias da Guanabara continuam baixando nos terreiros a cada dia 20 de janeiro. Eu morro, logo existo. Então, existe uma possibilidade de pensamento, de ontologia, de filosofia. Por que é que nós chegamos nos colégios do Rio de Janeiro e no nosso currículo, porque acontece assim, eu trabalho com educação, numa primeira aula de filosofia, você tem que dizer para o aluno que a filosofia nasceu na Grécia. Nasceu? Eu sempre costumo responder o seguinte, a grega nasceu, eu não tenho a menor dúvida. A que não é grega não nasceu. Né? Porque o teatro nasceu na Grécia, o grego. Claro que nasceu. Né? Mas é demais a gente tentar imaginar
que diversos povos não elaboraram maneiras de olhar o mundo, de refletir sobre o mundo, de pensar sobre o ser, pensar sobre o cosmos, representar dramaticamente os dramas de suas vidas. Por isso, para não me alongar muito, eu acho fundamental a gente lembrar que quando essa questão está sendo debatida, eu gosto de usar um termo, eu estou usando essa expressão, que foi usada por uma corrente de pensadores argentinos do pensamento decolonial, quando trabalharam a questão do extermínio dos indígenas na campanha da Patagônia. Culturicídio. Isso é um culturicídio. Porque você não está falando apenas de uma maneira de lidar com o mistério. Os complexos religiosos ameríndios, africanos, brasileiros, das florestas, das matas, das aldeias, das macaias, dos terreiros, são complexos que pressupõem a maneira como você come, a maneira como você dança, a maneira como você enxerga a rua, a maneira como você brinca o carnaval, a maneira como você se relaciona com uma criança, a maneira como você está numa praça pública. É culturicídio. Isso é um projeto culturicida que visa, fundamentalmente, retomar uma ideia de Brasil do século XVII, das entradas e bandeiras, e que foi fortalecida com a primeira geração republicana. O momento é dramático, o momento é muito grave, porque é isso que a gente quer, é esse tipo de coisa que a gente quer. Então é necessário falar sobre isso. Segundo ponto, para encaminhar aqui a conclusão, é cada vez mais necessário aparecer, é cada vez mais necessário tornar explícito o que está acontecendo. É cada vez mais necessário dar a cara à tapa. É cada vez mais necessário quem tem algum tipo de voz, quem tem algum tipo de inserção, né, na sociedade, nos meios de mídia e tal, que a gente explicite esse tipo de coisa. É urgente que esse tipo de coisa aconteça. É urgente que a gente trabalhe com essa dimensão mais ampla. É urgente que quem trabalhe com carnaval lembre sempre que a construção do processo civilizatório do samba e das escolas de samba não pode ser desvinculada da cultura de terreiro. É importante lembrar que numa quadra terreiro de escola de samba na década de 30, a roda das pastoras girava no sentido anti-horário como era a roda das iaôs. É importante lembrar que quando nós estamos falando dos tambores, das baterias, das sonoridades, nós estamos falando de pedagogia de tambor de santo. É importante lembrar para um garoto que quando ele está ouvindo um funk, o tamborzão, o toque fundamental do estilo carioca de fazer funk, ali está uma enzima do Congo. Porque você pega o toque do Congo de ouro dos nossos candomblés e ele está ali. É importante lembrar que quando você está ouvindo o toque de caixa da bateria da Portela, você está ouvindo um agueré batendo para Oxóssi. É importante lembrar que quando você está ouvindo o violão do Jorge Ben, tem um aguerezão ali. Então é importante lembrar que isso está entranhado no nosso cotidiano. E na cidade do Rio de Janeiro, se você tirar as referências das culturas afro-ameríndias do nosso processo civilizatório, não sobra nada. Me citem eu estou pedindo elemento poderoso da construção cultural da cidade do Rio de Janeiro que não seja derivada das praias africanas, das florestas africanas e das macaias e aldeias daqui. Não tem. Você vai falar do samba sem a herança africana? Você vai falar da capoeira? Você vai falar do zungu? Você vai falar do jongo? Nós não vamos achar nada. Ou encaramos que a nossa construção civilizatória mais potente
vem de cultura de terreiro, ou a gente está perdido. Porque é importante lembrar de uma coisa: toda diáspora aniquila, toda cultura de diáspora reconstrói o que foi aniquilado. A diáspora é uma catástrofe, a cultura de diáspora é um empreendimento inventivo. Porque você reconstrói laços comunitários, você reconstrói traços de sociabilidade. Eu sempre gosto de citar que quando perguntaram para Cartola de onde ele vinha, ele não saberia dizer em relação à sua ancestralidade africana. Mas ele respondeu na hora: eu venho de Mangueira. E ali ele está mostrando que Mangueira representava na construção dele, Cartola, a sociabilidade, o laço de proteção social, a reconstrução de identidade, a maneira de lidar com a vida. Isso é absolutamente fundamental. Por isso, a minha fala se encaminha no sentido de que a gente precisa amplificar esse debate cada vez mais como um debate que discute o processo civilizatório brasileiro e o processo civilizatório do Rio de Janeiro. É um debate que tem que estar em sala de aula, é um debate que tem que estar na mídia, é um debate que não pode ser limitado à religiosidade, porque se ele é limitado à religiosidade, ele corre o risco de ficar encapsulado num determinado núcleo. Ele tem que transcender a isso, né, para que chegue à sociedade civil, para que você saiba que você pode não acreditar em orixá, em vodum, em quice, em caboclo, em preto velho, em malandro, nada. Mas isso é parte constituinte do ser brasileiro e carioca, mesmo que a maioria talvez odeie constatar esse tipo de coisa, porque não serão europeus, não seremos, não tem condição. Então é necessário amplificar o debate cada vez mais. Eu vou concluir, né, com duas coisas. Eu vou ler um pequeno trecho de um livro que eu vou estar lançando em setembro. A capa é um saquinho de São Cosme e Damião, e é um livro sobre culturas de rua do Rio de Janeiro e fala sobre tudo isso. Vou concluir lendo um trecho e falando uma última coisa. É um trecho que fala o seguinte: basicamente, em certo momento crucial para o Rio, aquele da transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre, e entre a monarquia e a república, a cidade encarou os pobres como elementos das classes perigosas. A expressão foi largamente utilizada em documentos oficiais do período, que maculavam, do ponto de vista da ocupação e reordenação do espaço urbano, o sonho da cidade moderna e cosmopolita. Ao mesmo tempo, era dessas classes perigosas que saíam os trabalhadores urbanos que sustentavam, ao realizar o trabalho braçal que as elites não cogitavam fazer, a viabilidade desse mesmo sonho. Operários, empregadas domésticas, seguranças, porteiros, soldados, policiais, feirantes, jornaleiros, mecânicos, coveiros, floristas, caçadores de ratos. Pouca coisa mudou nesse embate disfarçado de cordialidade desde então. Para muitos é difícil admitir isso, mas os inventores do que há de mais forte na cidade do Rio de Janeiro não discutiram filosofia nas academias. Não escreveram tratados, não pintaram os quadros do Renascimento, não foram convidados a frequentar bibliotecas, não compuseram sinfonias, não conduziram exércitos em grandes guerras, não redigiram as leis, não fundaram empresas e só frequentaram os salões empedernidos para servir as sinhais. Os nossos grandes inventores rufaram tambores, chamaram Zambiapungo e Olorum, riscaram o asfalto preenchendo de dança o intervalo entre as marcações do surdo, despacharam as encruzas, subiram o São Carlos e as escadarias da Penha, bradaram, revividos em seus santos cavalos nas matas e cachoeiras, celebraram os mortos na palma da mão. A cidade e aldeia de Flor e Faca, pernada e afago, gemido de amor e som de tiro, chibata e baqueta de surdo incomoda. Desconfio sinceramente dos que acham que ela precisa ser consertada. O Rio de Janeiro precisa de um concerto, com C. Uma letra está feita a diferença.
que a beleza dos nossos instrumentos em suas múltiplas percepções da vida possa soar como inclusiva harmonia da gente carioca, em sua arte de fazer insistentemente a vida. No chão da aldeia Tupinambá virada, em Cais do Valongo, a morte, convidada de honra, que deveria campear soberana na nossa história, insiste, mas morre. Sim, a morte morre na rua. E eu queria concluir lembrando que a Beija-Flor de Nilópolis desfilou um ano com um enredo sobre os jesuítas. O samba tinha um trecho que era mais ou menos assim: os jesuítas cruzaram Alemar com a força da fé civilizar, para catequizar na liberdade de campos e aldeias. Esse trecho é medonho. Os jesuítas cruzaram Alemar com a força da fé catequizar para civilizar. Só que tem um pequeno detalhe. Na hora desse trecho, no samba, a bateria da Beija-Flor fazia uma bossa, porque o samba pede isso, e ela fazia o seguinte: então, a nossa gramática dizia: os jesuítas cruzaram Alemar com a força da fé catequizar para civilizar. Só que a bateria tocava um congo de ouro dos terreiros bantus. É como se o samba tivesse dizendo: os jesuítas cruzaram Alemar com a força da fé catequizar para civilizar. E é como se o tambor respondesse como a gente tem que responder agora. Mas não conseguiram. É isso aí, muito obrigado.